qualquer mensagem messiânica tinha uma coloração política, mesmo que os apóstolos não quisessem. Os apóstolos não estavam interessados em brigas políticas, não estavam interessados nisso, mas a mensagem deles acabava por mexer com interesses políticos, porque eles diziam que Jesus de Nazaré era o rei Messias. Era aquele que viria governar Israel, ia restaurar Jerusalém e ia dirigir as nações com um cetro de ferro. Isso para os romanos era inaceitável, até porque isso animava os judeus à rebelião. Então, ainda que os apóstolos não tivessem interesse em rebelião, pegarem armas, fazer passeata, gritar na rua, nada disso, eles não faziam isso, ainda assim a mensagem deles mexia com a política. Não tinha jeito. A mensagem cristã acabava esbarrando em interesses políticos, como hoje. A mensagem cristã hoje esbarra em interesses políticos. Vocês estão vendo aí pessoas aí fora de colorações políticas mais diversas dizendo que o cristianismo tem que acabar. Dizendo, olha, não dá, os evangélicos estão atrapalhando os nossos alvos políticos. Os evangélicos, com a mensagem deles, com os valores deles, estão atrapalhando nossos objetivos políticos. Temos que acabar com esse povo, tá? Estão dizendo por aí, redes sociais dizendo, pessoas se manifestando, dizendo que tem que matar evangélico, atirar nos evangélicos, tudo isso aí tem sido dito por aí afora. Por quê? As pessoas percebem que a mensagem dos evangelhos acaba esbarrando em interesses políticos. Na época era igual, ninguém aqui faz passeata, ninguém aqui sai na rua gritando, nada disso, mas a nossa mensagem acaba esbarrando. Na época também, por quê? Porque a mensagem apostólica era messiânica, dizia, nós cremos num rei que voltará. E esse rei, quando voltar, ele vai reinar em Jerusalém. E ele vai estabelecer a paz. E nós viveremos debaixo do seu cetro. E ele governará as nações com um cetro de ferro. E haverá paz e justiça. Haverá tempos de refrigério, numa apocatástase, num momento em que tudo será restaurado, a restauração de todas as coisas. Isso animava os ânimos judaicos. E os romanos sabiam que no passado, não muito distante, menos de 200 anos antes, os judeus já tinham se animado com essa expectativa na época dos Macabeus. E tinham se revoltado contra o Império Grego e tinham até conseguido independência do Império Grego. Um feito extraordinário. Então os romanos sabiam, olha, se isso aí continuar, os judeus vão se inflamar e vão se rebelar contra os romanos, como aconteceu na época dos Macabeus, e vão se revoltar e nós perderemos nossa posição aqui. Os romanos virão, destruirão tudo e nós que estamos sendo privilegiados, pensavam os saduceus, nós que estamos sendo privilegiados pela situação atual, nós perderemos tudo. E de fato foi o que aconteceu depois. Isso aqui acontece no começo dos anos 30. Metade dos anos 30, isso que está acontecendo. Agora, no ano 68, houve a revolta. Houve a grande revolta dos judeus. E realmente os romanos vieram e acabaram com tudo. Aí os saduceus, tchau. Acabaram os privilégios, acabou tudo, destruíram tudo. O medo dos saduceus, que moveu os saduceus a prenderem os apóstolos, se concretizou. Realmente houve uma grande revolta, não por causa dos cristãos, mas por causa de outras expectativas. Os judeus estavam muito cansados do jugo romano e começou uma revolta, com vários líderes, não uma revolta dos cristãos. Na verdade, os cristãos saíram de Jerusalém 2 anos antes da invasão de Tito e foram para uma cidadezinha chamada Pela, mais para o norte da Palestina, e ficaram ali. E de lá, a igreja de Jerusalém, que era uma igreja forte, ela ficou fraca. E ela, aos poucos, desapareceu. E perdeu a sua grande influência, a influência que ela tinha. A gente vê no livro de Atos, a igreja de Jerusalém muito poderosa, muito forte, muito dinâmica, fazendo coisas maravilhosas. Onde foi parar essa igreja? Essa igreja desapareceu.